É com gratidão em nossos corações que nós cumprimentamos a todos nesta manhã de domingo com a gloriosa paz do Senhor. Meus queridos irmãos, nós chegamos na nossa última aula do nosso trimestre de 2021. Estaremos estudando uma matéria muito interessante nesta manhã. Convido você que está no seu lar para adorar a Deus conosco neste momento, louvando o nome de Jesus. Primeiramente, antes de cantarmos um louvor de adoração ao nome do Senhor, nós queremos orar para que todos aqueles que estejam aí assistindo agora essa transmissão sejam alcançados pelas bênçãos do Senhor. Amado Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus em cuja presença nos encontramos nesta manhã, Senhor, nos reunimos para aprender um pouco mais da Tua Palavra. É o encerramento do trimestre que o Senhor nos concede o privilégio de assentar nos Teus átrios nesta manhã de domingo e aprender a Tua Santa Palavra. Abençoa o professor, abençoa aqueles que vão louvar o Teu nome. Recebe, Senhor, como adoração a Ti neste momento. É a oração que nós fazemos, Senhor. Alcance aqueles que estão agora no seu lar, assistindo, Senhor, esta aula, assistindo essa transmissão. Que a bênção do Altíssimo alcance a todos. É o que nós Te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Louvemos o nome do Senhor. Aleluia. Salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás no céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás. Aleluia. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás
louvar ao nosso Deus com o hino da harpa, número 469. Adore a Deus nesta manhã conosco. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Quando angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Pois eu creio na promessa em que Deus a vai cumprir, quando ouvir Jesus meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra e o mar, mas permanecerá Jesus, e meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Oh, que música suave há de ser pra mim ouvir, o meu nome Jesus Cristo anunciar. Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos céus fruir, quando Cristo o meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Esse domingo maravilhoso, nós estamos aqui para fazer algo para você que está na sua casa aí, a última lição desse trimestre, lição 13, 28 de março de 2021. O tema dessa mensagem, da aula é voltados aos olhos para a bendita esperança. Essa esperança que nós temos, irmãos, de estar sempre viva no nosso coração, porque o Senhor Jesus nos prometeu, aleluia. E vamos a qual objetivo geral, a qual o nosso professor, presbítero Manuel Pereira, vai estar tocando nesses tópicos aqui, para você vir crescer no conhecimento da palavra. O objetivo geral diz assim: voltar os olhos para a bendita esperança. O objetivo específico, número 1, diz assim: afirmar que em breve Jesus virá. E número 2, destacar a necessidade da vigilância. E número 3, estimular a viver com fidelidade. Né? Foi um dos atributos que Jesus tinha, que Jesus tem, né? O nosso Deus fiel, e nós temos que ter essa lealdade com o Senhor Jesus, principalmente aqueles que almejam chegar no céu. Amados irmãos, tem a lição que vai entrar, né? A próxima lição é
os dons espirituais e ministeriais, a qual o professor vai estar ministrando aqui, um obreiro, né, o irmão Jair, o nosso companheiro, já na primeira aula, né, de domingo que vem. Então as lições já estão aqui, você quiser puder adquirir as lições, venha, compre, irmãos, para você ter mais conhecimento na palavra de Deus, e quando o professor estiver ministrando, você já sabe o que está escrito ali e vai te ajudar a esclarecer. Aleluia! E no final desta aula também, pastor Osias vai estar sorteando o presente para vocês que estão aí, aqueles que teve esforço, né? O diácono irmão Jair, ele sempre colocou, né, os questionários, e você que está em casa, você respondeu com o maior carinho, né, com o maior empenho e dedicação nesse trimestre que teve aí. Então, nesse finalzinho, na última aula, o nosso pastor Osias vai estar sorteando um presente para aquele que acertou tudo, né, pastor Osias? Vamos ficar de pé, vamos orar mais uma vez para receber o nosso presbítero, irmão Hélio Pereira. Amado Deus maravilhoso, nesse domingo, Senhor, pela manhã, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, e que esta palavra, Senhor, nesta manhã possa chegar, Senhor, em cada coração, em cada lar, Jesus. Responde, Senhor, alcança as vidas que estão ali, Jesus. Pai, que essa esperança seja viva e eficaz no nosso coração, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Presbítero irmão Hélio, por favor. Glórias a Deus. Podeis tomar assento, meus queridos. Vamos estar mais uma vez aprendendo a palavra do Senhor, né? Em mais um momento de tanta importância para nós, que é a nossa querida escola bíblica dominical, a qual tem abençoado tantas famílias em todos os lugares do mundo onde ela é ensinada. Somos gratos a Deus pela oportunidade que o Senhor tem nos dado nesta manhã, para podermos estar falando deste tema, da última lição, voltados os olhos para a bendita esperança. Um tema bastante sugestivo, maravilhoso, ao qual nós estamos aqui, graças à misericórdia de Deus, e também ao pastor Osias, aos irmãos que têm nos escalado, para que nós possamos estar aqui para poder transmitir este evento tão extraordinário, que é a grande esperança de todos os crentes, né, Geraldo, em todos os lugares do mundo. Eu também gostaria de dizer que nós tivemos lições maravilhosas, o trimestre foi permeado pelas mais belas lições, e nós aprendemos muito, né, falando sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica, sobre a atuação do Espírito Santo, né? O nosso companheiro, ao qual o Senhor Jesus disse que Ele iria, mas não nos deixaria só, não nos deixaria órfãos, né? Ele mandaria o bendito Espírito Santo que está conosco para nos abençoar. Então nós temos muitas coisas aqui e vamos começar logo, né? Sem muitas delongas. Pois bem, então o título da nossa lição eu já disse, o texto áureo diz assim, ó: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito, capítulo 2 e o versículo 13. A verdade prática, a nossa esperança é algo vivido e real, não se baseia em utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmado pela história. Olha que coisa maravilhosa, essa verdade prática. Realmente, o povo de Deus não está baseado num conto de fadas, não é a história da carochinha. Nós temos milênios em que nós estamos cultivando esta palavra, em todos os tempos, né? Pessoas, homens, mulheres, vivendo na presença do Senhor e fazendo a história,
muitas pessoas deram a vida pela palavra de Deus. Muitas pessoas entraram na história desta forma, como diz a própria palavra de Deus, homens que a terra não era digna de tê-las, que andaram pelas cavernas, pelos buracos da terra, escondido, mas levando esta preciosa semente, nunca negando a sua fé em Cristo Jesus. Vamos para frente. A leitura bíblica em classe, aos nossos queridos ouvintes, né, que estão na sua casa neste momento, podem abrir em Atos dos Apóstolos, aqueles que não têm a sua lição, capítulo 1, versículos 6 ao 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 6 ao 11. Aquele, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Glórias a Deus. Esta é a grande esperança nossa, o arrebatamento da igreja e nós encontrarmos com o Senhor nos ares. Quantos crentes morreram nessa esperança? Será um dia maravilhoso. E como nós estamos passando um tempo ímpar, um tempo de dificuldade, onde nós vemos a tristeza estampada no rosto de cada pessoa, nós vemos assim que hoje não tem ninguém que não esteja com uma preocupação excessiva. Temos conhecimento até de crianças, às vezes a gente conversa com os companheiros, aquelas crianças que antes brincavam despreocupadas da vida, sem ter nenhuma preocupação, sem ter um foco de preocupação, hoje estão preocupados. As crianças precisam ir para o psicólogo, pastor Osias, porque estão preocupados com a situação, de tanto assistir coisas ruins nos jornais, de tanto ver o que a imprensa, essa imprensa que é terrível, né? Que só conta esse lado trágico da história e não conta as coisas boas, porque também acontecem coisas boas, e as crianças estão ficando assustadas. Então hoje nós estamos passando um tempo onde não tem ninguém que não esteja com uma preocupação excessiva. Sempre, em todos os tempos, tivemos preocupação, mas as preocupações eram coisas rotineiras do nosso dia a dia. Hoje são coisas que estão impregnadas na nossa mente e nós estamos com uma preocupação excessiva. O ser humano está demasiadamente preocupado. As crianças estão preocupadas, porque é um momento de dificuldade, um momento trágico que nós estamos passando, a humanidade toda está passando, e ninguém tem uma solução para isso. Mas Deus está no controle, e certamente aquele crente que está vigilante, está vigiando, crente fiel ao Senhor, Deus tem guardado as famílias, Deus tem feito milagres dentro das famílias, e nós temos visto isso pelos nossos olhos, temos ouvido isso, temos compartilhado isso, porque Deus tem sido um Deus fiel para conosco. Amém, queridos? A nossa introdução, ela vai dizer assim: a expressão bendita esperança se refere à segunda vinda de Cristo, que é a esperança da igreja desde que Jesus retornou ao céu. Essa expectativa vem aumentando à medida que o tempo vai passando. A presente lição pretende esclarecer quão breve será esse evento, para que cada um mantenha a vigilância e a fidelidade. Coisa interessante, vigilância e fidelidade. Duas coisas que devem andar juntas na vida do crente, na vida de qualquer pessoa, mas principalmente do crente.
andar vigilante, ser fiel. Está difícil encontrar pessoas fiéis. Muitas pessoas se dizem fiéis, muitas pessoas se dizem vigilantes, mas quando você vai olhar para a vida da pessoa, você muitas vezes vê que ela não é nenhuma e nem outra coisa. Então, nós precisamos estar vigilantes. Bendita esperança. Então, como eu disse, esta referência diz respeito à segunda vinda de Cristo. Diz respeito ao grande e maravilhoso dia em que se cumprirá toda a profecia e será um dia de gozo e glória para todos os remidos. Será a consumação da bendita promessa da salvação. Será o momento áureo do salvo em Cristo Jesus, nosso Senhor. Estamos ainda anelando pela sua vinda? Estávamos vivendo um tempo tranquilo. O nosso tempo era tranquilo. As preocupações eram outras. Inclusive, eu sempre digo, eu tenho uma amiga, e ela é evangélica, né, do jeito dela, ela é evangélica. E aí eu perguntei para ela se ela estava esperando Jesus voltar. E ela disse que não acreditava muito nisso, que era uma coisa que ela achava meio impossível de acontecer. Então vejam, meus irmãos, que coisa difícil, crente que não está esperando a vinda de Cristo. O crente que não está esperando a vinda de Cristo, ele perdeu tudo. Ele tem que se converter novamente para entrar pelo caminho, para estudar novamente a palavra de Deus e poder entender que para nós crentes esse é o momento glorioso, é o maior momento, é o momento da coroação. E nós temos que andar de forma que nós não percamos esse rumo, este alvo, que é a salvação da nossa alma. Essa é a coroação do crente, estarmos apercebidos também para esse dia. Muitas pessoas hoje, eu acredito que agora, nesse tempo, já mais de um ano, né, com essa pandemia, muitos crentes retornaram às bases. Muitos voltaram a jejuar, muitos voltaram a fazer orações, cultos domésticos. Então hoje, eu acredito que o crente está mais apercebido, mas houve um tempo que a gente estava vivendo com a tranquilidade e que as pessoas não queriam nem pensar muito na vinda de Cristo. Por quê? Porque era um tempo cômodo, né, Geraldo? Tranquilo, estávamos sossegados, trabalhando, comendo bem, vestindo bem, andando bem, comprando bem. Mas de repente veio a pandemia, Simone, e acabou com tudo. Nivelou todas as pessoas. Eu estava assistindo esse tempo uma reportagem, aquela artista de cinema, Angelina Jolie. Então ela mandou retirar os seios. E até era interessante na reportagem, porque diz que os seios dela não tinha problema nenhum, ela não tinha doença nenhuma. Mas como ela tinha um histórico na família de pessoas que tinham câncer de mama, né, das mulheres, então ela resolveu retirar os seios. Olha, aonde chega a pessoa, né, fazer uma coisa dessa com o próprio corpo, tirando aquilo que Deus colocou, achando que de alguma forma vai escapar do juízo de Deus. Gente, que coisa terrível. Eu achei isso o cúmulo, porque vejam só, até mesmo a pandemia, hoje tem muitas pessoas que estão com medo de morrer do coronavírus. É a maior preocupação que tem. Mas gente, não é só o coronavírus que está matando. Hoje sim aparece na mídia que é só ele. Só tem coronavírus, não tem mais infarto, não tem AVC, não tem acidente de trânsito, não tem nada mais. É só coronavírus. Mas as doenças estão matando. Está acontecendo infarto, está acontecendo AVC, tem acidente. Mas só aparece coronavírus. Então, as pessoas tentam fugir da morte, da maneira de morrer. Qual que é a maneira que nós vamos morrer? Quem é que sabe? Ninguém sabe. Só o Senhor Deus sabe a maneira. Então nós devemos entregar tudo na mão do Senhor e confiar nele. Amém?
Tópico 1, breve o Senhor virá. A vinda de Jesus é tão certa quanto a sucessão dos dias e das noites. E disso não temos a menor dúvida. Esse dia está próximo e os sinais que precederão a vinda de Cristo já estão presentes. Olha que coisa interessante. Quanto à vinda de Jesus, há diversas interpretações. A vinda de Cristo, aqui nesse ponto 1 nosso, vai dizer que a vinda de Cristo há diversas interpretações de como será esta vinda. Como, por exemplo, há os que interpretam a segunda vinda como o arrebatamento da igreja, e outros como a vinda do Senhor em glória. Então existe aí, irmãos, eu estava olhando aqui, tem os pré-milenistas, né, históricos, que são aqueles que defendem que o Senhor Jesus, ele vai vir e vai acontecer em um evento único após o período da tribulação. Então, nós vemos que existem muitas defesas aqui, pastor Osias, nessa vinda de Cristo, de como será a vinda de Cristo. Existem muitas pessoas que estão ali se perguntando, muitos teólogos estudando, mas será que isso é importante para nós entendermos dessa forma? Ou será que é importante que nós estejamos todos os dias esperando Cristo voltar? Qual é Claro, nós temos que estudar, nós estudamos a Bíblia e nós procuramos entender a palavra de Deus, mas será que isso tem uma importância tão grande? Pessoas discutindo seus pontos de vista, não porque é assim, não porque é assado a vinda de Jesus. Não, nós temos que estar esperando Jesus todos os dias. Nós temos que estar preparados para a vinda do Senhor Jesus, porque nós não sabemos quando o Senhor Jesus vai voltar para nós. E aí também tem o pré-milenismo, ou o pré-tribulacionista, que eles acreditam e defendem que Jesus virá arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação. E é o que nós também cremos, né? Nós assembleanos, nós cremos que nós não iremos passar pela grande tribulação. A igreja vai ser arrebatada antes deste processo tão difícil que a terra vai passar, e nós vamos estar com Jesus na glória nesse tempo, né? Osias quer falar alguma coisa? Irmão Edwin, pegando um gancho nessa tua fala, nós estamos conversando com o pastor Valdecir também já hoje aí sobre esses comentários que estão aparecendo na internet, né? Jesus, o arrebatamento está acontecendo. Não está acontecendo nada, né? O arrebatamento está acontecendo de forma individual. Não, o arrebatamento é coletivo. O arrebatamento é coletivo, né? Verdade. E as pessoas aquelas pessoas que partiram para a eternidade. Jesus veio para esse fulano. Não, Jesus não veio para ele. Ele foi por outro lado da vida, mas Jesus não veio ainda. O arrebatamento, ele é do corpo de Cristo, que é a igreja. Ele é coletivo, não é individual. Eu acho que essa mistificação, até por causa da pandemia, está acontecendo em vários segmentos da cristandade, dos cristãos até. Mas nós pentecostais não acreditamos assim. O arrebatamento é um evento único. Ou é corpo ou não é corpo. Se é corpo, sobe. Se não é corpo, não sobe. Não tem essa de um ir na frente do outro, né? Então é coletivo, não é individual o arrebatamento da igreja. Essa é uma mistificação que temos que começar a corrigir, porque está pegando na mente do povo aí. Verdade. O arrebatamento será um evento único, né? Amém. E aí, continuando aqui também, tem o pós-milenismo, né? Amilenismo e vários outros segmentos que defendem alguma coisa e dizem que Jesus voltará de alguma forma. Então, como eu disse, nós acreditamos que nós vamos ser arrebatados antes da grande tribulação e vamos estar com Jesus na glória. Entendemos que os eventos são distintos, mas que a partir do arrebatamento da igreja começará a última hora e os eventos descritos nas Escrituras acontecerão, né? Então, o mecanismo se dá no arrebatamento da igreja. Estamos parados, né? Andando, mas parado para o último evento que vai se suceder quando a igreja for arrebatada, e aí sim, aí todos aqueles eventos que nós bem conhecemos
e que nós não vamos entrar no assunto, vão se suceder, né, irmãos? Amém, glória a Deus. Vamos para o próximo ponto. Ponto 2. Lê para mim o ponto 2, Uzias. Isso, uma promessa de Jesus. Ele prometeu voltar para nos buscar e nos levar para o céu. João capítulo 14, versículos 1 a 3. Mas parece que antes do Pentecostes, os discípulos ainda não tinham compreendido, não tinham uma compreensão exata dessa vinda, pelo que se pode observar na pergunta dos discípulos: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Versículo 6. Talvez estivessem ainda pensando num reino físico político, que era o pensamento dominante em Israel. Mas Jesus os corrige por duas razões principais. O dia e a hora dessa bendita esperança é exclusivamente do Pai e está fora do radar humano. E a restauração do reino de Deus não é só para Israel, mas para todos os povos. Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém. Fiel é aquele que fez a promessa. João 14, 2 ao 4 diz assim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mas vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Os discípulos não compreenderam, porque era muito para qualquer ser humano. Assim também é essa projeção de um futuro distante, e que só o Senhor tinha a compreensão daquilo que ele dizia. Também não conseguiu entender que o plano da restauração não era apenas para o povo judeu, mas com ele também todos os salvos por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nós entendemos aqui, vemos que quando Jesus estava pronunciando essas palavras, os discípulos, na sua simplicidade, eles fizeram uma pergunta para Jesus, mas era uma pergunta que era muito difícil até mesmo de Jesus responder essa pergunta. Porque entre aquilo que eles estavam perguntando, achando que a coisa era muito próxima ali, e na mente deles, porque aquele povo daquele tempo também estava esperando Jesus voltar, né? Logo em seguida, na sequência ali, estavam esperando que Jesus retornasse novamente, acharam que era um curto espaço de tempo, onde Jesus iria cumprir com tudo aquilo que ele prometeu aos discípulos, e eles acreditavam que realmente Jesus iria morrer na cruz, iria ressuscitar, mas eles achavam que este reino iria ser restaurado logo em seguida para eles. Então era uma coisa muito difícil para que Jesus pudesse colocar na mente daquelas pessoas o espaço de tempo que iria levar para que Jesus pudesse. Nós estamos esperando até o dia de hoje. Olhe quantas coisas se passaram, quantos eventos, e nós entendemos que Jesus, ele tinha que preparar um povo para que o reino de Israel, para que Israel também não estivesse ali só ele nesse evento, não fosse uma coisa exclusiva. Mas os discípulos pensavam que aquilo era uma coisa só para eles, que não tinha o povo envolvido nisso. E Jesus também não parou nem para dar explicação, porque era muito para a cabeça deles naquela época, para que eles pudessem entender. O dia se aproxima. Sabemos que a vinda de Jesus está próxima, pelos sinais claros que o Senhor Jesus nos deixou. Pregamos por toda parte que Jesus breve vem. E essa mensagem está em nossos hinos congregacionais e nos diversos cânticos inspirados nas Escrituras. Ninguém sabe o dia, nem a hora, mas o Senhor Jesus deixou sinais claros e evidentes que mostram que esse dia está próximo. Os principais são a efusão do Espírito Santo, uma promessa para os últimos dias, que a partir do avivamento da Rua Azusa, tem se espalhado pelo mundo inteiro. Os pentecostais são o maior movimento protestante do mundo. O outro sinal evidente é a fundação do Estado de Israel, que desde 1948 ostenta a sua bandeira tremulando na sede das Nações Unidas como Estado soberano, né? Então, nós vemos aqui que esta efusão do Espírito, que começou lá no dia do Pentecostes, vamos dizer assim,
E tivemos o evento ali na rua Azusa 312, em Los Angeles, e perdura até os dias de hoje. E vai perdurar até o dia do arrebatamento da igreja. Assim como o pastor William Joseph Seymour, nós também pregamos que Jesus em breve virá para arrebatar a sua igreja. Outros eventos, a fundação em 1948, ao qual nós bem sabemos também, do Estado de Israel, que não tinha, né, um Estado definido, e foi ali o Oswaldo Aranha que deu o voto de Minerva, né, e graças a Deus Israel se estabeleceu ali na sua pátria, que era dele mesmo. Glória a Deus pelo dia que está próximo. Acredito que Maranata, hora vem Senhor Jesus, nunca foi tão oportuno como nos dias de hoje, né? Nós cantamos este corinho e realmente hoje nós estamos assim com o coração pedindo para que Jesus volte logo, para abreviar esses dias. Que bom seria se o Senhor voltasse hoje, né? Para aqueles que estão preparados, logicamente. Como bem disse o nosso pastor Valdecir, essa pandemia também vem demonstrar quem é crente e quem não é crente, né? Existe uma separação e hoje nós já notamos isso claramente. Hoje nós já conseguimos entender pessoas e pessoas que estavam junto conosco e por um motivo que, né, se apegando no motivo da pandemia, se afastaram de nós. Claro, não estou falando do grupo de risco, não estou falando daquelas pessoas que têm comorbidade, não estou falando desses. Estou falando de crentes que teriam a condição de estar conosco quando nós tínhamos os cultos presenciais. Não temos neste momento, mas cremos que logo, logo nós vamos ter. Deus vai abençoar. A vacina está chegando aí, né, Simone? E se Deus quiser, nós já vamos estar juntos novamente para glorificar o nome do Senhor. Mas está demonstrando muitas pessoas que para ele ficou cômodo, pegou a vibe da pandemia e ficou tranquilo em casa e não tem compromisso. Mas vemos também, em contrapartida, pessoas trabalhando incansavelmente na obra do Senhor, e nós vemos que realmente esses crentes estão se destacando. Então essa pandemia está destacando aquele que é, daquele que não é, né? Daquele que é compromissado com a palavra de Deus e daqueles que são apenas envolvidos na palavra. Amém, queridos? O dia se aproxima. Me ajuda, Osias. É esse? Não, esse eu já li, né? Já foi. Então o outro. É o ponto 2. A necessidade de vigilância. E daí a exortação à vigilância. A vigilância se faz necessária porque ninguém sabe o dia da vinda de Jesus. Entendemos como vigilância o ato ou efeito de vigiar, o estado de quem permanece alerta, de quem procede com precaução para não correr risco. Devemos permanecer acordados, atentos, no cuidado de não nos afastarmos de Jesus e aguardar a bendita esperança. Subtópico 1, exortação à vigilância. O Senhor Jesus nos exorta com muita ênfase sobre a necessidade da vigilância. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. Mateus 24 e 44. A razão disso é porque ninguém sabe quando vai acontecer a sua vinda. Essa era também a preocupação nos ensinos dos apóstolos, conforme 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 2 a 6. O ensino de Jesus nas diversas parábolas e nos discursos escatológicos, como em Mateus 24, Marcos capítulo 13 e Lucas 21, dá muita ênfase à necessidade de os crentes estarem atentos. A palavra é vigilância. E é interessante pensar nessa palavra, pois para nós ela tem um sentido espiritual e eterno. Pois vigiar aqui é estar apercebido. E só pode estar apercebido nesse sentido glorioso aqueles que branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro, e sua morada aqui é provisória, pois a sua pátria é Sião, né? Então, nós vemos aqui essa questão da vigilância, e claro, nós podemos entender que a vigilância ela não pode simplesmente começar em algum momento na vida do crente. O crente sempre tem que andar vigilante, né? Nós vemos a parábola das 10 virgens, onde tinha as prudentes e as que não eram prudentes, e as que estavam vigiando e as que não estavam vigiando.
Então, nós precisamos andar em vigilância. Nós precisamos manter a nossa vida espiritual correta com Deus. Como eu estava dizendo, não é somente esperar o arrebatamento da igreja. Pode ser, a gente sempre brinca em casa, né? Sobre morte, a gente diz assim, não, eu quero ir no arrebatamento, não quero morrer. Né? Mas, claro, isso é uma brincadeira. A gente não sabe a hora, nem o dia que o Senhor Jesus vai voltar, mas o crente, ele tem que estar vigiando, guardando, e essa vigilância está relacionada à nossa prudência, de estar guardando algo precioso. E o que é o precioso que nós guardamos? A nossa salvação. A nossa salvação em Cristo Jesus é a coisa mais preciosa que nós temos. Então nós precisamos andar nessa vigilância. E essa vigilância, nós vemos que as pessoas hoje, como eu disse, muitos estão desapercebidos, muitos estão dormindo, muitos estão cocheando entre dois pensamentos, entre caminhos. Muitas pessoas e até muitas pessoas que estão na igreja. Esse é que é o mais complicado, né? Aquelas pessoas que estão aqui, muitas vezes ele não tem entendimento, ele não participa de um culto de ensino, não gosta da escola dominical, e muitas vezes ele não tem entendimento das coisas. Eu vejo, graças a Deus, nós vemos que a nossa igreja, como temos bons ensinadores da palavra de Deus, e valorizamos muito a escola bíblica dominical, que é uma escola maravilhosa de ensino, a maior escola de ensinamento cristão que existe. E nós vemos que em outras igrejas, né, não tem esse tipo de ensino. E quando a gente vai conversar com alguns crentes, a gente nota quão longe eles estão. Você cita um versículo e ele fica perdido, ele não sabe aquele versículo. Você pega hoje, se você pegar um crente aqui da SIC, que participa da escola dominical, você conversa com ele dentro da Bíblia, ele vai colocando o conhecimento dele, ele vai ali, a gente tem conversado com os nossos irmãos aqui da igreja, e nós vemos que todos aqui têm uma base muito boa. Mas nós olhamos aí fora, vemos crente que muitas vezes ele não tem condição de citar nada, ele não sabe nada da Bíblia. Você puxa uma história bíblica, o Velho Testamento tem histórias maravilhosas ali, aí você puxa, ele não sabe, ele não conhece nada, parece que ele não lê. Mas graças a Deus que nós estamos nessa vigilância, né, meus queridos? Graças a Deus. Os alarmes falsos. Muitos líderes e grupos religiosos arriscam-se em marcar a data da segunda vinda de Cristo. Alguns deles cravaram várias datas, outros, depois de constatarem que elas não batiam, reinterpretaram as supostas profecias e as protelaram para outras datas. Todos esses líderes e grupos falharam. Um erro tentar adivinhar os tempos e as estações, pois só Deus sabe o dia e a hora. A palavra de Deus rejeita todas as falsas expectativas acerca da vinda de Cristo. Essa maravilhosa doutrina tem como objetivo trazer esperança aos crentes, não a incredulidade, a falsa expectativa e os alarmes falsos. Então, logicamente, no meio do povo crente, existe também os alarmes falsos, né? Que são aquelas pessoas que estão tentando colocar uma data aí para a vinda de Cristo, né? Ou para o fim do mundo, vamos dizer assim. E eu estava fazendo uma pesquisa e eu vi que 389 antes de Cristo já existia alguém falando que o mundo iria acabar. E agora o mais recente que eu peguei aqui foi o dia 21 de dezembro de 2012, né? Que vai ficar marcado como mais uma vez em que o mundo não acabou, assim como o bug do milênio e na passagem do cometa Halley pela Terra. Agora resta esperar para saber quando será o próximo fim do mundo, né? Pessoas tentando adivinhar aquilo que só Deus sabe, porque Jesus disse que unicamente o Pai saberia daquele momento, né? Do momento da vinda de Cristo. E se a pessoa não consegue nem saber a vinda de Cristo, como é que vai saber como é que vai acabar o mundo, né? Então, muito menos isso, ok? Vamos para vivendo com fidelidade, tópico 3. Viver com fidelidade é adotar um estilo de vida cristã.
cristão, na esperança da vinda de Jesus. Assim como Deus é santo e exige santidade do seu povo, da mesma maneira é um Deus fiel, exige fidelidade do seu povo. Ponto 1, definição. Fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé, característica do que é fiel. Lealdade, os termos fidelidade, verdade, lealdade pertencem ao mesmo campo semântico da Bíblia. Seja o Senhor entre nós testemunha da verdade e fidelidade, mostrando toda a boa lealdade. Fidelidade é uma demonstração de fé, lealdade, respeito, constância nos compromissos assumidos. Amém. Vamos lá? Então, eis o desafio: viver com fidelidade. Deus é santo e exige santidade de seu povo. Fiel é o que demonstra zelo, respeito por alguém ou algo. Diz respeito à lealdade, constância nos compromissos assumidos. Essas características é bastante relevante na obra do Senhor, porque vai demonstrar o zelo que o servo tem com o seu Senhor, não somente com o seu Senhor, mas para com tudo o que é dele ou diz respeito a ele. Eu destaquei aqui Hebreus capítulo 10, versículo 23, que diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, né? Então, aqui nós temos que também ter a nossa fidelidade com Deus. E essa fidelidade, como eu já disse, ela tem um amplo aspecto, né? É ser fiel nos dízimos, é ser fiel na oferta, é ser fiel na obra, é ser fiel em tudo aquilo que é do nosso Deus, de tudo aquilo que diz respeito ao nosso Deus, né? Ok, irmãos, vamos para frente. A fidelidade de Deus. A fidelidade como virtude cristã. Não, é isso? É. A fidelidade de Deus, perdão. A verdade é um dos atributos morais de Deus, do qual reflete outras perfeições divinas, dentre as quais a fidelidade. Deus é fiel. A fidelidade de Deus é grande e expressa uma absoluta confiança, cuja ideia é de firmeza. Assim como ele cumpriu a promessa da vinda do Salvador do mundo, de igual modo, a segunda vinda de Cristo podemos considerar como um fato incontestável, né? Deus é fiel e cumpriu e cumpre todas as suas promessas. Prometeu que enviaria o Salvador e mandou seu Filho pagar o preço por nós. Fez-nos a promessa que ele voltará. Podemos ter confiança, pois isso se cumprirá à risca no seu determinado tempo. Deus, e aqui eu gostaria de ler um versículo aqui que está na palavra de Deus, que fala sobre a fidelidade de Deus. E eu gosto de lembrar de Jacó, quando ele se refere ao Deus que o abençoou, né? Então ele fez uma promessa que se Deus andasse com ele, ele serviria a Deus. Então Gênesis capítulo 35, versículo 2 e 3 diz assim: então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos e mudai as vossas vestes, e levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, o que foi comigo no caminho que tenho andado. Que maravilha! Eu me emociono quando eu vejo esse texto que fala de um Deus que está conosco, né? Um Deus que não somente ele está num lugar alto, como diz a palavra de Deus, que ele está num alto e sublime lugar, mas também ele habita com o quebrantado e contrito de coração. E aqui nós vemos essa história linda. Jacó, quando ele se refere a Deus aqui, dizendo: vamos subir, vamos fazer um altar a Deus, e vamos também trocar as nossas vestes. Aqui eu vejo Jacó falando para a família: olha, nós não podemos ir da mesma maneira que nós estamos.
Vamos fazer diferente, vamos ser melhores para o nosso Deus. Vamos tirar tudo aquilo que atrapalha a nossa comunhão com Deus, e nós vamos subir lá, e nós vamos fazer um altar a esse Deus, porque esse Deus, Ele é um Deus tremendo. Ele foi um Deus que me ouviu no dia da minha angústia. Olha que coisa tremenda, ver um Deus, e Ele diz também, olha só, não somente ouviu, porque talvez existe muitos deuses por aí que não apalpam, não falam, não enxergam, não ouvem, mas esse Deus aqui, Jacó disse assim, ó, Ele andou comigo pelo caminho por onde eu andei. Que maravilha, né? Nas nossas angústias, nos nossos sofrimentos, nas nossas dificuldades, e quantas dificuldades nós temos, junto com a família, no trabalho, mas Deus é um Deus que não somente ouve a nossa oração, mas Ele é um Deus que anda conosco, que está conosco na hora da angústia, na hora do sofrimento, na hora da prova, na hora da tribulação. O Senhor Deus está conosco. A fidelidade como virtude cristã. Os atributos morais de Deus são aqueles cuja ressonância e reflexo são vistas nas criaturas humanas. A fidelidade é uma das virtudes cristãs proveniente do Espírito na vida do crente. Essa verdade é ensinada em toda a Bíblia de maneira direta, nos relatos históricos e proféticos, nas parábolas e ilustrações, como importante virtude na vida cristã. Os atributos de Deus: onipotência, onipresença, onisciência, eterno, fiel, imutável, trino, único, soberano. A fidelidade é um dos atributos morais de Deus que se espera achar no crente, né? Então nós voltamos novamente a falar de fidelidade. Então, Deus é um Deus fiel, e Ele espera, claro que nas nossas limitações, quantas limitações nós temos, né? Para ser fiel a Deus, e às vezes nós dizemos como Paulo, né? Aquilo que a gente quer fazer a gente não consegue, aquilo que nós não queremos fazer, muitas vezes fazemos, mas dentro daquilo que Deus, nós precisamos também contar com a força do Espírito Santo que está na nossa vida, para que nós possamos ser fiéis, né? Possamos continuar na nossa fidelidade, mesmo na nossa fraqueza, com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, mas que nós possamos ser fiéis a Deus. Tempos e estações. Jesus responde à pergunta dos discípulos, ampliando o horizonte desse reino. Não vos pertence saber os tempos e as estações. Essa resposta foi dupla. Tempos, no grego, essa passagem é cronos, e significa um longo período. Haveria um espaço de tempo para a pregação do Evangelho entre a descida do Espírito Santo e a vinda de Cristo. Estações, nesses versos, é kairos, que significa ocasião, e se refere aos eventos críticos que devem acontecer ou acompanhar o estabelecimento do reino. Tempos e estações são prerrogativas de Deus, né? Então, não vos pertence saber os tempos, nem as estações. Jesus fala de um longo período de tempo, que ainda não chegou nem nos nossos dias, e também diz respeito a todos os eventos que acompanham o estabelecimento desse reino, né? Então, dificilmente nós poderíamos aqui cercar esse assunto, porque é um assunto muito extenso, muito extensivo, né? Todas as coisas que aconteceriam durante este período de tempo e que vem acontecendo. Mas uma coisa que eu acho bastante interessante, e é uma coisa de Deus, claro, com a ajuda do Espírito Santo, Deus vem colocando cada crente. Já imaginou se nós tivéssemos que ser nivelado pela nossa fé, ou pela nossa esperança, ou por alguma coisa assim, porque cada ser é único na presença de Deus, e nós vemos que Deus, Ele tem um tratamento com cada um, horizontalmente todos iguais, mas verticalmente Deus tem um tratamento com cada cristão, e graças a Deus por isso, porque Deus consegue entender, Deus consegue, nessa psicologia maravilhosa espiritual, o Espírito Santo consegue entender cada um
e levar esta pessoa à salvação. Já imaginou se a gente não tivesse essa ajuda do Espírito Santo, esta compreensão do Espírito Santo na vida de cada um? Porque são pessoas e pessoas. Cada pessoa entende de um jeito. Cada pessoa age de um jeito. Cada pessoa tem o seu nível de fé. E o Espírito Santo, ele vem permear todos esses pensamentos, todos esses propósitos dos santos, para poder levar todos aqueles que se comprometem com a obra de Deus e se entregaram realmente, lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro para o céu. Amém, queridos? Osias, por favor. Glória, glória e aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória e aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Que hino maravilhoso, né? Queridos e amados irmãos, nós estamos aqui então encerrando o nosso primeiro trimestre do ano de 2021. Um trimestre atípico, né? Nós começamos com aulas presenciais, frequência de 80 pessoas. E estamos encerrando aqui, irmão Hélio, falando para um público mais seleto, né? Um povo mais reduzido, devido aos decretos. E por isso eu quero parabenizar aqui cada professor, irmão Hélio, nesta manhã. Que Deus continue te abençoando, a sua vida, irmão Hélio, o seu ministério, pela sua disponibilidade. Quero agradecer aqui a equipe da nossa gloriosa Escola Dominical, da pessoa do irmão Geraldo Sérgio, do irmão Jair, que não pode estar presente. Essa equipe tem trabalhado, a equipe que tem transmitido essas aulas. Quero dizer aos irmãos que as lições do próximo trimestre já chegaram e nós não sabemos como serão as aulas ainda, né? É bem provável que as primeiras aulas serão gravadas ou nessa mesma modalidade. Mas nós oramos para que volte a ser presencial, que é mais gostoso estar presente. Mas caso seja impossível estarmos juntos aqui em aulas presenciais, os alunos amantes da nossa escola dominical não ficarão abandonados. Vocês receberão instrução, vocês receberão o ensinamento da palavra de Deus aí do seu lar, pelo seu aparelho, de uma forma que nós possamos estar aprendendo mais uma vez. E as lições desse próximo trimestre será sobre os dons espirituais e ministeriais, não é? Nós somos pentecostais, então a nossa linha não pode ser desprezada em nossas aulas e ministrações sobre os dons, não cair no esquecimento do povo. Estaremos fortalecendo nosso conhecimento sobre os dons. Então as escalas dos professores já estão prontas. Os professores que estão aqui no templo não saiam sem falar comigo antes, principalmente o Hélio, tem uma notícia boa para te passar depois. E então os irmãos estão ali pegando a escala, vai ser coisa maravilhosa. Então os professores aqui a gente sabe são gabaritados, são pessoas responsáveis, não deixarão ninguém aí a perder nada, você só tem a ganhar. E as lições estão com a irmã Márcia, com o irmão Ronaldo. Obrigado, Simone. Irmão Ronaldo, então os irmãos procurem ali as lições com esses irmãos, porque é uma lição maravilhosa, boa mesmo de aprender, nós cresceremos muito. Eu quero agradecer aqui, em nome do irmão Geraldo Sérgio também, a equipe do louvor, a irmã Marli, a irmã Simone, essa galera toda do louvor, a esposa do irmão Geraldo Sérgio, a Lídia, Murilo, os tecladistas, olha o irmão Caio. Se o Caio não cantar aqui, irmão, cai tudo, viu, pastor Valdeci? Se o Caio não cantar aqui, não ajuda, a gente se escora nele. E essa turma que tem trabalhado para a glória do nome do Senhor. Eu quero convidar aqui o pastor Valdeci para me ajudar, que nós vamos revelar aqui aquele irmão que respondeu o questionário. Aquela lista que estava ali, irmã, por favor. Pastor, nós vamos entregar aqui, a Simone pode me ajudar e a Márcia, nesse momento? Você pode ficar aqui atrás com a sacolinha ali? Nós vamos revelar aqui o nome do aluno que respondeu o questionário, as enquetes do nosso questionário. Olha, irmãos, estão todos respondidos, corrigidos aqui, olha, foi feito um trabalho muito sério pelo irmão Danilo, tá? Não tem meia boca, aqui o negócio é sério, responderam e o nome deles estão aqui. Nós vamos sortear em primeiro plano aqui 2 lembrancinhas, que são prêmios extras que vieram até a nossa mão. E depois, esses nomes, irmã Simone, tem que voltar para ali, para o potinho, porque todos vão concorrer. Aquela linda Bíblia, pastor, pode pegar ela para nós, pastor? Uma Bíblia aqui, ó, nessa caixinha ali.
Tá chique o negócio ali, pastor. Tá? Então, eu vou misturar bastante aqui a caixinha e vou pedir que algum irmão tire aqui para nós. Vou pedir para o pastor Valdecir primeiro sortear o primeiro prêmio ali. Parece pote de manteiga. O pastor Valdecir vai sortear aqui o primeiro prêmio. Tá bom. Escolhe mais um, Márcio, que é o segundo. Vamos ver quem é o aluno que tirou aí o... Pode ler, pastor. Está ligado o seu microfone? Não. Microfone do pastor? Tem que ligar aí, pastor. Alô? Deu? Alô? Não, pastor. Alô? Não está ligado, mano. Aí. Alô, teste. O nome é Paulino Honório. Opa! Paulino Honório, Deus abençoe. Irmão Paulino, foi o contemplado, esse prêmio, esse brinde vai chegar às suas mãos. Pastor, fica comigo aqui, pastor. Depois a gente devolve aqui para voltar aqui para concorrer na Bíblia. E o outro nome, qual é? Sandra Regina Ferreira Xavier. Sandra Xavier. A Sandra Xavier. Que bênção. Parabéns, irmã Sandra. Que bênção você foi aí contemplada. Agora, nós vamos devolver o nome desses alunos, porque todos ganharão aqui, concorrerão à Bíblia Sagrada. Quero pedir que a Simone, que disse que tem uma mão boa, e o pastor vai estar anunciando aqui também esse ganhador da Bíblia, uma Bíblia King James Version, do texto de 1611, uma Bíblia maravilhosa. Glória a Deus. Vamos ver quem é o campeão aí. Está enroscado o negócio? Ih, rapaz. Rita Pereira. Não. Rapaz. É bom, Uma salva de palmas para a irmã Rita, gente. Amém? é bom aqui na câmera. Vai lá, pastor, mostra lá. Não. Viu, irmãos, você que está no seu lar aí, pastor Valdecir, ela falou assim, olha, eu quero ganhar esse livro. Não, Rita, não é um livro, é uma linda Bíblia. Ela foi contemplada. Deus abençoe, em nome de Jesus. Pastor Valdecir, com as considerações finais. Queridos e amados irmãos, queremos louvar a Deus pela grandiosidade dessa escola, pelo profissionalismo e pelo carinho com que ela é dirigida, desde o seu responsável, o pastor Osias, com esta equipe maravilhosa. Estamos adentrando o novo trimestre e pedimos que os irmãos não deixem de acompanhar todas as matérias. Louvamos ao Senhor por esse domingo abençoado e ainda queremos aproveitar e pedir aos irmãos para que logo mais à noite, às 19 horas, nós teremos o grande culto de adoração ao nome daquele que vive e reina para sempre. Pastor Osias, somente uma observação, eu vi o irmão professor Hélio falando esta matéria com tanta propriedade e eu vi algumas pessoas, irmão Hélio, preocupado com uma suposta profecia, né, sobre a questão que dia 30 o anjo da morte vai estar passando na terra e tem muitos crentes que perderam até o sono por causa disso. Perderam até o sono por causa disso. Primeiro, eu quero tranquilizar os irmãos com a seguinte palavra. Nós estamos hoje no chamado o tempo da dispensação da graça que há em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso não é época da decretação do juízo de Deus sobre o planeta. Enquanto a porta da graça não se fechar, não haverá esta possibilidade. Então quero dizer aos irmãos, fique tranquilo. Aí você vê, não, e essas doenças? Está prescrito na Bíblia que haveria peste, fome e terremoto em vários lugares. Mas menos a decretação de um juízo sobre o planeta. Enquanto a igreja de Cristo estiver na terra, isso significa que a porta da graça ainda não se fechou. E se a porta da graça ainda não se fechou, não haverá razão
para que o cavaleiro do Apocalipse, ele passe sobre a terra antes da saída da igreja. Agora, não vou descartar que a igreja pode ser arrebatada antes do dia 30. Então, se você não estiver preparado, se converta, aceita Jesus, não é? Porque a Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Mas enquanto eu estiver aqui, o pastor Osias, esses crentes estiverem aqui, não haverá cavaleiro do Apocalipse. Durma tranquilo e esteja preparado para o arrebatamento da igreja. Querido Deus, eterno Pai celestial, te louvamos, Senhor, agradecidos por esta manhã de domingo e por mais esta edição da Escola Bíblica Dominical, pela vida dos teus filhos, o coordenador dessa Escola Bíblica, pastor Osias, juntamente com esta equipe, Senhor, comprometida. Querido eterno Deus, pedimos, Senhor, que tu abençoe o domingo de cada um dos teus filhos e que logo mais à noite, às 19 horas, estejamos todos juntos, unidos, para mais um ato de adoração e de exaltação ao teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos, e nós dizemos amém.